eu acho que começa com a questão de fazer disso uma decisão empresarial, uma decisão editorial, sabe? Eu vejo isso, vamos dizer assim, que pelos dois lados da moeda do meu trabalho, porque em um lado eu sou empregada e do outro lado eu sou empregadora, né? Então, por exemplo, no Fogo Cruzado, eu gerencio, eu criei a ferramenta, gerencio, e a gente tem uma equipe de 12 pessoas. Eu estabeleci que eu quero mulheres e pessoas negras trabalhando ali. Então, eu estabeleci esse parâmetro. E hoje nós somos 11 mulheres e um homem negro. Então, assim, eu estabeleci que eu queria que a minha equipe fosse desse jeito. E ela é. Então, isso parte, de fato, como uma estratégia do seu negócio, uma estratégia da sua linha editorial, falando sobre jornalismo, para que você decida o perfil de pessoas que você quer, para que isso tenha reflexo no tipo de produto que você deseja. No Fogo Cruzado, é importante que eu tenha pessoas que sejam de áreas diferentes da cidade, né? Então, assim, a gente não tem um escritório em si, porque isso não é interessante para a gente sob nenhum aspecto. Então, é importante que a gente tenha pessoas em pontos diferentes, de cidades diferentes da região metropolitana. E isso, na verdade, seria importante também para o jornalismo. Por exemplo, que você tivesse pessoas diferentes, morando em áreas diferentes, de várias cidades que compõem o estado ou a cidade que é coberta por determinado veículo. Porque pessoas diferentes têm visões diferentes, tornam a cobertura mais abrangente. Então, assim, quando você pega um grupo de colegas que moram todos no mesmo bairro, que tipo de cidade você está cobrindo, inclusive, sabe? É ruim do ponto de vista do negócio, do ponto de vista estratégico, é ruim. Então, assim, muitas das vezes, quando a gente fala que, olha, a gente precisa de um olhar mais diverso, um olhar que contemple pessoas diferentes, e muita gente olha torto, achando, mas porque vocês estão querendo cotas, porque vocês estão querendo nivelar por baixo, e inclusive não conseguem perceber que você vai atingir uma gama maior de pessoas para ler o seu jornal, de pessoas para poder consumir o seu produto, você vai atingir outros públicos. Então, assim, isso é falho, inclusive, do ponto de vista estratégico de um negócio. Mas as pessoas têm, assim, essa ojeriza da palavra diversidade, ojeriza da palavra inclusão, e ficam ali no seu mundinho. Então, muitas vezes você tem, especialmente no jornalismo, é muito panelinha, né? É sempre alguém que conhece alguém, que foi indicado por alguém, que é vizinho de alguém e mora e quase que acaba morando todo mundo no mesmo condomínio. Então, assim, se você pega uma cidade, por exemplo, como Rio de Janeiro, que é um ovinho, parece grande, né? Nossa, uma grande capital do Brasil, é um ovo. Mas se você pegar, por exemplo, todo mundo que mora só na Zona Sul, que é ali, para quem não é do Rio e tá ouvindo aqui nosso papo, quando a gente fala ali da Zona Sul, é só a faixa de areia da praia. Quando você pega a pessoa que mora só nesse pedaço, você está perdendo, por exemplo, pessoas que moram perto do Maracanã, perto do Engenhão, sabe? Pessoas que seguem ali, para quem vem de avião aqui para o Rio de Janeiro e pega aquela grande avenida, que é a Avenida Brasil, nada daquilo é Zona Sul. Então, assim, você não vê histórias sobre essas outras partes da cidade, né? Então, é importante que você tenha profissionais que conheçam a cidade do ponto de vista de outros locais, que se relacionam com outras pessoas, que conheçam outras realidades, para que a gente tenha acesso a outras histórias, e que são histórias de pessoas como eu, de pessoas como vocês, que vêm de outras partes da cidade, que conhecem realidades diferentes. E isso é ganha-ganha, não tem um porém, não tem uma vírgula, o que é ruim nisso? Né? Se você amplia do ponto de vista do seu negócio, se você amplia do ponto de vista do jornalismo, não há um problema. É realmente uma birra
sobre essas pessoas querendo entrar pela lateral, não quer fazer, não são gente como a gente, cotista. Então, assim, é birra contra a política pública que tem a missão não apenas de incluir quem esteve ali à margem dos processos seletivos, que é a base do quem indica, de acesso à formação, mas deveria ser encarado como um ganha-ganha, porque isso iria fortalecer o jornalismo como um todo. Um exercício de entender o porquê da minha participação nesse painel também como uma pessoa branca, né? E num evento como esse, que é o Afropresença e tudo mais. As redações, inclusive a que eu trabalho, faz parte desses números todos que a Maria Lúcia comentou, majoritariamente branca, e um exercício que eu fiz, acho que de reflexão do meu caminho, o quanto, quando eu estava numa determinada situação de sempre estudar em escola pública e ter amigos muito diversos e não perceber isso, e o choque que foi quando me tornei uma aluna bolsista, e aí a coisa da cota de uma universidade pública, particular, e ainda assim sendo uma pessoa branca, com muitos outros privilégios. Então, isso trouxe dentro da minha apuração e do meu trabalho, entender como é possível incluir as outras pessoas. E aí não só negros, como os outros grupos que já tinha comentado anteriormente, e é um exercício diário de tentar colocar na cabeça das outras pessoas também de como existem movimentos muito simples, às vezes de escolher uma foto com uma mulher negra quando a gente está falando de um executivo, de posições de liderança, mudar coisas pequenas, e aí a partir daí também fazer esse exercício interno de quem são as pessoas que estão sendo indicadas, né? Eu não tenho hoje um poder de escolha de quem é selecionado dentro da redação, mas sempre tenho esse objetivo de fazer esse exercício de indicar esses meus amigos também, e de olhar, por exemplo, ferramentas como o Banco de Talento Negros, da Beatriz, que vai comentar, ou já comentou aqui em algum momento, de olhar bancos de imagem com pessoas negras. Quem são as pessoas que a gente está colocando nas mídias, né? Como a gente está falando dessas pessoas? E aí, entender, por exemplo, que existe também a questão da narrativa, né? A narrativa pelo olhar branco. E aí, quando entrevistar pessoas diversas, sempre ser muito aberto para entender como essas pessoas gostariam de aparecer, assim. Eu tenho que fazer esse exercício de quando eu coloco uma mulher negra na capa de um veículo como o meu, sempre estar muito aberta para ouvi-la e conversar, e até o último momento tentar fazer a narrativa mais respeitosa de como se ela estivesse fazendo aquela reportagem, o que ela diria, né? E tentar mitigar alguns aspectos, desde palavras racistas, de fotos que a gente pode mudar, fontes que a gente pode escolher, e aí também internamente fazer esse processo de cutucar mesmo, assim, as pessoas que estão ali naqueles espaços e que tomam aquela relação de poder, como que a gente pode tentar sair desse ciclo de indicar as pessoas que vieram dos mesmos lugares. E aí eu brinco que eu acabo sendo a chata da diversidade dentro da redação, né? Que é um pouco isso que a Cecília comentou. Essa palavra, às vezes, já causa essa repulsa, mas é um exercício que tem que ser feito. Para mim, é mais do que o correto, também tem que ser visto como estratégia de negócio. E aí, quando entrevisto empresas, porque acabo fazendo muito essa cobertura de negócios, também ter esse olhar de, e aí, o que está sendo feito de fato e qual é a consistência desses projetos, né? Acho que a fala da Marina e da Cecília foram ótimas nesse sentido, né? Falando principalmente da perspectiva empresarial e da prática em jornalista em si, né? Temos essas dificuldades, eu que trabalho com a questão de gestão de mídias sociais na comunicação pública, a gente tem uma dificuldade imensa, às vezes, em ter imagens para representar, ilustrar as matérias e todos os materiais que a gente acaba produzindo, né? Mas uma coisa que eu acho que, nesse sentido, pode ser feita e envolve assim, vários aspectos, mas uma das coisas que eu acho mais primordial é a questão do acesso à formação. Eu estudei a vida inteira em escola pública e tive, assim, a felicidade, vou dizer, né, mas também teve meu esforço,
de estudar numa escola pública, né? Eu fiz jornalismo na Unesp, e de 50 alunos, sei lá, 3 ou 4 apenas eram negros. Então, a gente tem esse recorte. Então, às vezes, essa questão do acesso à formação é primordial para que chegue um profissional que vai depois ter essa oportunidade que as empresas, com essa mudança de mentalidade, tenho certeza, vão estar oferecendo, né? E também tem a questão que a gente trabalha muito dentro das COGIRAs, né, que são as comissões de jornalistas pela igualdade racial, que existem em todos os estados do Brasil, né? Também tem chamado comissão, às vezes núcleo, mas são grupos de jornalistas negros que estão juntos, né, para tentar fazer que essas mudanças tão almejadas se concretizem, né? Ainda que pouco a pouco, mas estamos juntos aí nessa caminhada. Tem a questão da mobilização, tem a questão da conscientização social, mas também passa pelo empoderamento e a mobilização do próprio jornalista, do próprio profissional negro, porque a gente, embora sendo negros, nem todos nós temos essa consciência, nós também sofremos toda essa carga do racismo estrutural. Muitos de nós, às vezes, relutam em se assumir como negros. Então, acho que essa é uma perspectiva interessante também do trabalho, né? Porque só com a consciência que você consegue ocupar o seu espaço, a lutar por ele, a defender por ele, né? A marcar o seu direito nesse lugar seu de fala, né? Eu tive uma experiência, eu trabalhei na IBC, Empresa Brasil de Comunicação, que é uma empresa pública que é responsável pela TV Brasil, Rádio MEC, Rádio Nacional, enfim, Agência Brasil, Rádio Agência, enfim, um conglomerado de comunicação pública muito grande. Eu tive a oportunidade de ser gestora ali, ser gestora negra e ainda oriunda de um grupo de representância de empregados, né? Uma coisa praticamente assim, diferente, né? Uma experiência única. E a gente conseguiu construir, né, naquele grupo que trabalhava ali com internet, essa perspectiva de, às vezes, a pauta era sua, mas tem um colega negro ali, aquela pauta diz respeito a ele, então, conversar com ele, ou, de repente, da sensibilidade do gestor, já atribuir a pauta a ele, se ele tiver, assim, à vontade. Então, existem várias situações que a gente pode, de uma certa forma, incentivar a pessoa a esse empoderamento, né? Eu, quando me formei, eu tive uma experiência no interior de São Paulo, numa emissora, que minha primeira experiência profissional, inclusive, as pessoas ficavam, mas prende esse cabelo, não, mas você não faz uma escova. Olha, gente, essa aqui é a Fernanda, é a nossa jornalista, negra, mas de alma branca. Então, são situações desse nível que a gente precisa também, enquanto pessoa, enquanto profissional negro, se colocar a respeito, né? Sem esse empoderamento, sem essa consciência, a gente vai continuar da mesma forma, porque sem a gente se colocar, essas mudanças não vão acontecer, né? Não é uma crítica às pessoas que não se colocam, porque, como eu coloquei antes, tudo é fruto também desse sistema. Nós estamos, né, imbuídos desse racismo estrutural também, né? Acontece de nós negros também temos atitudes racistas entre nós, principalmente no que diz respeito à cor da pele. Então, a gente sabe, né, que a pessoa que tem a pele mais escura vai sofrer mais os frutos desse racismo estrutural. Mas até por isso, né, que oportunidades como essa desse evento aqui, a Afropresença, são excelentes para que a gente debata isso, para que as pessoas que estão de fora possam compreender como posso dizer, a imensidade, né, de que é esse tema. Não é um tema simples, ele é complexo, né? Então, não é mimimi, eu vou ter cotas para negros, vou resolver isso, vou fazer um programa seletivo. São ótimas iniciativas, mas é só o começo,
né? Essas iniciativas são só o começo, porque, até como foi falado na abertura aqui do Afro Presença, esse está sendo um evento e essas são iniciativas que estão sendo tomadas para que daqui a um tempo isso não precise mais acontecer, né? E não precisam de medidas paliativas para que essa igualdade que a gente almeja como seres humanos, né? Essa igualdade seja efetiva na prática. Então, acho que, só concluindo, acho que a formação, né, essa questão do empoderamento, da mobilização e da conscientização social da sociedade, mas também da pessoa negra, do profissional negro dentro do jornalismo, acho que são fundamentais para a gente construir, sei lá, toda essa sociedade diferente e também contribuir com um jornalismo mais diverso. Para mim, o ponto de mudança está exatamente da gente começar a mudar o imaginário mesmo, que tem muito disso, né? Assim que eu trabalhei por 7 anos na TV Cultura do Pará, como repórter, apresentadora, enfim, fiz de tudo um pouco, produtora, e quando eu entrei ali, enfim, desde criança, eu não assumi o cabelo, eu prendi o cabelo, porque quando eu era muito pequena, um coleguinha de escola disse para mim que meu cabelo era muito feio. Então, desde então, eu comecei a prender o cabelo e eu nunca assumi os cachos. E aí, quando eu entrei ali em 2011 na TV e me dei conta de que eu precisava, enfim, colocar a minha cara e que queriam ali que eu estivesse nesse lugar, foi uma mudança enorme de autoestima, inclusive, ali para mim. Então, assim, eu acho que essa coisa da gente mudar o imaginário, ele é muito importante. Quando a gente começa a ver mais pessoas que se parecem com a gente nesses lugares de visibilidade, em lugares de decisão, em lugares de poder, a gente começa também a passar por esse processo de fortalecer essa nossa identidade, a gente se reconhecer e aí ter ideia de que a gente pode estar ali naquele lugar. E aí eu acho que para essa mudança ser efetiva, a gente primeiro precisa desse engajamento institucional mesmo, porque é isso que a gente tem, é um problema do racismo estrutural que afeta todos nós, inclusive é muito recente esse movimento da gente conseguir se auto-identificar como pessoas pretas, porque isso sempre foi muito violento. E então, a partir do momento que a gente consegue esse engajamento institucional, enfim, seja das gerências de redações, seja dos donos de empresa, enfim, a gente precisa melhorar a forma como a gente garante acesso a essas pessoas. E daí a gente vai conseguindo transformar e pensar nessa questão da proporcionalidade. Hoje eu tenho a sorte de trabalhar enfim, numa empresa que tem como filosofia essa proporcionalidade. Eu trabalho na Sharp, enfim, que é uma empresa que da Monique Evely e da Mariana Stabile. Então, são 2 mulheres, uma mulher branca e uma mulher preta, que estabeleceram que, enfim, o seu corpo, né, de colaboradores seria proporcional do ponto de vista de gênero e raça e orientação sexual. Então, a partir do momento que a gente se engaja nisso e transforma esse tema, de fato, numa filosofia, que a gente vai conseguir trazer pluralidade e diversidade. E eu me sinto muito contemplada com a fala da Cecília quando ela fala que, até do ponto de vista do negócio e da estratégia, é muito mais interessante quando a gente tem pessoas de lugares diferentes, com bagagens diferentes, vivências diferentes. Isso enriquece muito a forma como a gente constrói os trabalhos que a gente vai colocar na rua. E aí a gente consegue ter, inclusive, uma comunicação muito mais plural, a contemplar muito mais realidades diversas. Imagina, para mim isso é muito fundamental, vinda do norte do país, do meio da floresta amazônica, e a forma como as pessoas, por exemplo, e quando eu digo isso aqui em São Paulo, acham que funciona, acham que eu esbarro em jacarés, por exemplo, quando eu estou em Belém, no meio da rua, isso mostra como é importante que a gente tenha narrativas diferentes, de lugares diferentes, para que a gente consiga entender a imensidão que é o Brasil, a imensidão de realidade. Então, até do ponto de vista dessa estratégia mesmo, como disse Cecília, é super importante que a gente tenha essas formas de pensar muito diferentes. E trazer pluralidade para as redações e para todo o mercado, enfim, de comunicação. Eu agora já não mais estou em redação, estou meio que do outro lado, estou agora passeando mais para publicidade.
e estou nesse processo também de trabalhar com essas formas da gente entender como é que a gente vai trazer mais pluralidade para dentro da publicidade. E é isso, assim, aí nesse lugar a gente consegue ir transformando esse imaginário. Eu acho que, para mim, essa mudança de imaginário é o primeiro passo, e esse engajamento de todo mundo. É o engajamento, enfim, não só de nós, pessoas pretas, mas é o engajamento da branquitude, principalmente, né, nesse lugar do reconhecimento do problema, e que não é um favor, é um lugar de reparação e de entender que é preciso trazer essas vozes plurais para dentro do mercado. Eu acho que realmente que é uma mudança que vem desde essa questão da representatividade, de dar espaço, né, não dar voz porque a gente já tem voz, né, mas deixar que as nossas vozes possam falar, que as outras pessoas possam nos ver, e o quanto que isso já vai caminhando para mudar uma estrutura, né, para mostrar para a menina preta da escola que ela pode ser jornalista, sim, que ela tem representatividade, que ela tem voz, que ela pode chegar até onde ela quiser, que ela pode ocupar todos esses espaços. Então, acho que vem mudando tudo, assim, quando a gente consegue mudar as redações, quando a gente consegue mostrar para o público isso, já começa uma mudança na base mesmo, né, as pessoas se verem como pretas, verem que é possível chegar, e ter essa questão de ocupar espaço mesmo nas universidades. Acho que foi a Fernanda falando, né, acho que falou essa questão da formação, e eu não me lembro, por exemplo, de ter nenhuma professora, um professor preto, sabe? Então, a gente, tipo assim, onde que eu tava ali? Tipo, eu não via, né, pessoas assim, ali na cadeira, no jornalismo, a gente tinha grandes exemplos, assim, de profissionais que a gente queria seguir, mas não tinha um profissional preto para eu falar, olha, eu vou mirar aqui, né? Então, acho que incentivar isso também, incentivar que a gente ocupe mais espaços, que se fale mesmo sobre esse tema, inclusive dentro das redações, para os nossos coleguinhas, depois a gente falar entre a gente também, inclusive no lugar onde eu trabalho, realmente também dou a sorte, como a Lara falou, também disse, né, de estar num lugar que preza por isso, pela diversidade, de incentivar que a gente faça essas pautas, de conscientizar os colegas também sobre como tratar essas pautas, né. Até achei muito legal esses dias, um colega, ele foi fazer uma entrevista e ele veio me perguntar algumas coisas, ele, olha, eu vim te perguntar, vim te consultar, porque eu tô, sim, não quero cometer nenhum erro, né, quando eu for entrevistar, ele, um homem branco, então, assim, mas achei legal ele ter essa preocupação, né, de como que eu vou abordar essa pauta para não cometer erros, para não reforçar estereótipos negativos. Até ano passado, a nossa coordenadora de redação fez uma sugestão do livro, né, que é o livro da Djamila, né, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e recomendou que todo mundo lesse. Eu achei isso muito legal, assim, porque já vai incentivando nossos colegas também a terem um outro olhar sobre as pautas, mesmo que não sejam pretos, mas que consultem, busquem fontes pretas, né, que construam isso, e assim, eu acho realmente que é pouco a pouco, mas acho que a gente tem caminhado para conseguir transformar, acho que é devagar, mas já demos passos grandes, né. Como mulher, né, e como mulher negra, a gente enfrenta dificuldades em dobro, vamos assim dizer, né? Acho que na minha trajetória, aquilo que definitivamente me ajudou muito foi a questão de ser muito empenhada, ser muito dedicada, mas até talvez por um resquício de família, porque meu pai falava que a gente, como pessoa negra, a gente precisava ser 2 vezes melhor, né? Ser muito bom, muito, muito além da média, para que a gente conseguisse ter algum espaço. Vou respirar aqui que eu começo a lembrar e me emociono. Ufa! Mas, enfim, acho que nesse campo, sei lá, já tenho quase 20 anos aí na estrada e acho que melhorou muito essa questão. Hoje as mulheres, né, pelo menos nas redações onde eu trabalhei, são a maioria. Vejo muitas mulheres em cargos de chefia, mas mulheres negras ainda poucas, né? Então, temos aí um desafio que é de ter essas oportunidades e, como eu falei antes também, de que a gente, como mulher negra, se perceba como merecedora de ocupar esses locais. Eu já tive colegas, eu mesma, às vezes, já tive diante de oportunidades que eu parei e pensei,
mas será que é para mim mesmo? Sabe, às vezes a gente não vai atrás porque a gente está acostumado ao mundo dizer que ali não é o nosso lugar, né? Então, passa por essa questão também dessa autoimagem, desse empoderamento da gente, seja nos grupos de mulheres negras, nas categorias. Existem algumas empresas que eu sei que tem comitês, inclusive, que discutem, né, equidade racial e essas coisas. Acho que passa por todos esses momentos, esses grupos, essas questões que possam, de alguma forma, dar esse suporte, levantar essa discussão, e que a gente possa realmente acreditar, né, que podemos, né? E nós negros e os não negros também possam ajudar a gente nesse desafio, porque essa reparação que caminha para uma equiparação, ela é muito grande, né? E não é feita de um dia para o outro, e ela tem um peso muito grande sobre a autoimagem, né? Sobre esse universo de representação do imaginário da nossa cultura, né? Então, quando a gente fala em machismo, em racismo estrutural, tudo isso, de alguma forma, está entranhado na nossa vida, desde as nossas primeiras lembranças na infância, né? Que acho que, não sei se foi a Lara que citou a questão de quando era criança, a questão do cabelo, né? Que são coisas, assim, pequenas. Eu, antes paralela à minha trajetória de jornalista, no início da minha carreira, eu também fui professora de escola pública, eu trabalhava com alfabetização. E eu lembro que no estágio, acho que foi uma das primeiras mais duras experiências com o racismo, eu vi um garotinho que era alvo de bullying na hora do intervalo, ele chegar na sala de aula chorando e queria ficar de molho naquele sabão que na época tinha propaganda que dizia que lavava mais branco, porque ele não aguentava mais aquilo. Então, uma criança de 6, 7 anos passando por essa situação, e são situações que acompanham a nossa vida, né, que tem um peso tão grande, embora às vezes veladas, às vezes assim, que caminham por uma linha tênue, mas pesam demais sobre quem é o sujeito, né, sobre a nossa identidade, sobre toda essa questão que nós trazemos como seres, como indivíduos que pertencem a essa população negra, né? Então, eu acho que esse desafio de mulher negra, profissional, né? Primeiro por ser mulher e depois por ser negra, ele é muito grande. Só que, ao mesmo tempo, essa vulnerabilidade é uma força tão grande e que, se a gente acreditar e buscar meios para essa mobilização, para esse empoderamento, eu acredito e eu espero que nada possa nos parar, sabe? Eu acho que as mulheres negras no Brasil estão numa movimentação muito grande, inclusive hoje estão vão integrar daqui a pouco, né, uma carta aí no STF pedindo para que a justiça possa também olhar para nós, né, de forma igual e sem demora, né, porque também tem essa questão que o período, né, a demora nas ações de justiça também acabam contribuindo com a manutenção da injustiça. Então, acho muito importante que a gente se fortaleça enquanto mulher negra, que a gente vá procurar os espaços e ocupá-los para que a gente possa... Vou concluindo, só para que a gente possa concluir contribuindo com essa transformação. A gente não teve a confiança construída desde cedo, então a gente sempre foi assim, pode ser que não, e as coisas foram passando. Então, vamos dizer assim, que a gente acordou tarde em relação a isso, porque a gente precisou construir coisas sobre confiança que a gente não teve construída ainda na infância, né? E na adolescência. Então, a gente chegou, entre aspas, atrasado na fila da confiança. E isso é uma coisa que eu converso muito com amigas, porque, assim, constantemente elas me falam que o que eu estou fazendo está bom, o que eu estou fazendo está ok, não tem nada de errado. E isso é muito importante, porque por mais que hoje, obviamente, a Cecília que eu sou hoje não é a Cecília que eu era há 5, há 10, há 15 anos,
Mas é isso, eu ainda me sinto atrasada aí na fila da confiança. É bom a gente ouvir isso dos nossos pares. E o que me deixa assim mais tranquila é que, como Lara disse, né, houve pessoas antes da gente, houve grandes mulheres antes da gente, e a gente já entendeu, e tá assim, a gente está um pouco atrasado, mas a gente está indo. Mas a geração que vem atrás da gente, elas já estão assim, muito mais espertas, entendendo que, olha, é meu e esse caminho é meu e eu vou andar nesse negócio sim. Então, assim, isso já me deixa mais feliz. Porque, assim, nessa nossa caminhada, eu falo assim, nossa, mas eu acho que vocês são mais novas que eu estou aqui na casinha dos 40. Eu cruzei com muitas pessoas absolutamente medíocres, liderando coisas que eu falo assim, como é que essa pessoa chegou aí, meu Deus? E aí, a gente vê a coisa do pertencimento que Lara mencionou, porque, assim, essas pessoas se fecham, elas se indicam, não interessa se a outra pessoa é boa de serviço ou não, é meu amigo e vai junto. Então, assim, a gente precisa atentar, inclusive, para isso, porque a branquitude tem uma aliança muito forte, né? Então, assim, não interessa se eles são capazes ou não, eles estão lá.